Seja muito bem-vindo para a conversa semanal do programa Organização e Método. Como sabem, o tema que nos acompanha é: que culto é esse o vosso? Essa pergunta, registrada no livro de Êxodo, foi feita no contexto da saída do povo do Egito na celebração da Páscoa. E a orientação do Senhor diz: e este dia vos será por memória, celebrá-los-ei por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Êxodo, capítulo 12, verso 14. Nosso objetivo é contribuir com orientações sobre herança espiritual a ser transmitida diariamente aos nossos filhos, na intenção de conduzir as nossas gerações a conhecerem a obra do Espírito Santo e amarem mais ao Senhor Jesus. E comigo, vocês sabem, está a professora, a doutora Késia Nunes. Paz do Senhor, Késia. Paz do Senhor, Fernanda. Paz do Senhor a todos que estão conosco neste episódio tão especial. Para nós é uma grande bênção esse encontro semanal, porque nós sempre tratamos do que aprendemos com Jesus. E quanto mais conhecemos o Senhor, mais desejamos conhecê-lo, mais também ensinamos os nossos filhos a ter intimidade com Ele. E assim, todos nós o amamos cada dia mais. Hoje nós vamos conversar sobre uma revelação preciosa, né, Fernanda? Que o Senhor nos concedeu, é o culto no lar, o culto nas sextas-feiras, que é um recurso glorioso para manter a comunhão da nossa casa, para sustentar a nossa fé, fé que molda a nossa vida e nos dá acesso à eternidade, à obra redentora. No primeiro episódio, nós vamos conversar a respeito do culto no lar, como as orações dos pais alcançam diferentes gerações, e no segundo nós vamos conversar sobre orientações práticas para as nossas famílias. Vocês sabem, quem nos acompanha nessa conversa especial, nós temos 3 convidados. São 2 gerações que muito nos ensinam. Recebam com muita alegria, assim como nós estamos recebendo, o nosso querido pastor Osias Nunes. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, irmã. Prazer estar aqui, né? E será muito precioso esse tempo aqui conosco, né? Paz do Senhor também, o pastor Osiander Nunes. A paz do Senhor, Késia. A paz do Senhor, Fernanda. Sim. E a paz do Senhor aos irmãos que estão nos ouvindo nessa audiência desse programa. E também a nossa querida Kênia Nunes, esposa do pastor Osiander. Paz do Senhor, Kênia. A paz do Senhor, Késia. A paz do Senhor, Fernanda. E a todos que nos assistem. Encontro muito aguardado por nós, não é, Fernanda? Para conversar com essa família querida, preciosa, que tanto nos ensina. Uma alegria ter vocês aqui. Alegria, porque nesse momento o Senhor tem nos despertado como pais para ensinarmos a história da igreja para os nossos filhos, para nós ensinarmos sobre as doutrinas bíblicas, né, o uso dos meios de graça. E de um modo muito especial, hoje nós vamos conversar sobre o culto no lar. E nós perguntamos a você que nos assiste: você conhece a orientação que o Senhor concedeu sobre o culto no lar? Assista conosco o pastor Amadeu Lopes a nos contar esta revelação que foi dada há muitos anos, mas que permanece como uma orientação segura do Senhor para as nossas famílias. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, do programa tão assistido pelos nossos irmãos, né, Organização e Método, as nossas irmãs queridas, Fernanda, Késia, com esse trabalho maravilhoso. E elas me pediram para dar um testemunho aqui, é rápido, só para ajudar no entendimento dos programas que as irmãs têm realizado de forma maravilhosa. A nossa experiência com os cultos, ela remonta do início da igreja, de 1971. A igreja estava com 3 anos de idade, quando o Senhor orientou que os cultos fossem organizados dentro de um objetivo. Então o Senhor dividiu da seguinte forma: o culto da segunda-feira seria um culto de glorificação, onde a igreja se voltava para glorificar ao Senhor. O culto da quarta-feira era um culto das senhoras, voltado para as senhoras já naquela época. E na sexta-feira
a igreja não se reunia nos templos, no horário habitual do culto à noite, mas os lares então reuniam e faziam o culto no lar, aqueles lares completos, onde o casal com os filhos fazia o início com toda a família reunida, fazendo o clamor pelo sangue de Jesus, um período curto de louvor, alguém entregava uma palavra curta, às vezes não precisava ser os pais, às vezes até um jovem, às vezes até um adolescente dava uma palavra e ali se fazia o chamado no culto no lar, que era uma orientação do Senhor. Os outros dias os cultos eram normais, à noite, domingo tinha a escola bíblica, que era cedo, e o culto da noite, que era um culto mais para evangelização. Assim nós fizemos isso nesse período, era essa a orientação, as experiências eram maravilhosas. Só para completar, Fernanda e Kézia, como testemunho, ali em Vila Velha 1 nós tivemos uma experiência porque era uma igreja de muitos jovens e nós tínhamos um grupo muito grande de jovens que eram sozinhos na família, haviam se convertido numa família onde não haviam crentes. E esses jovens, era muito interessante que esses jovens na sexta-feira, quando eles ficavam sem lugar para ir, porque não tinha culto na igreja, eles geralmente iam para a casa de irmãos, de famílias que eram completas na obra e participavam no culto no lar nessas casas. Eu vou citar um exemplo aqui, que era a casa do pastor Manuel Rangel e da irmã Dalva, que estava ali a uns 100 metros da igreja ali de Vila Velha 1, e o culto no lar na casa de Manuel e Dalva era um culto que dava às vezes 20, 30 jovens. Eram esses jovens que não tinham o lar para fazer o culto e iam para lá e se reuniam na casa do pastor Manuel e da irmã Dalva, e tem aqueles cultos maravilhosos ali, e alguns deles até eu participei. Era uma grande festa, esse foi o início, e esse é um testemunho que deve ser dado. Talvez hoje alguns jovens também que estejam sozinhos podem comparecer a essas reuniões de famílias completas e fazer aquilo que nós fizemos no começo. A paz do Senhor a todos. Amém. Uma bênção aprender mais com o nosso querido pastor Amadeu sobre essa experiência tão importante. E nós temos agora um texto que nos acompanha, que se encontra em Êxodo, capítulo 12, verso 14. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então esse texto, o Senhor nos orienta o povo a celebrar continuamente a libertação da escravidão que o povo vivia no Egito por todas as gerações. E aí, pastor Osias, nós também nos lembramos da importância de celebrar todos os dias esse culto, a nossa salvação. O dia mais importante da nossa vida, que foi o dia que nós dissemos sim ao Senhor Jesus, o nosso Salvador. Nós queremos saber como que o nosso Senhor também alcançou a sua vida e o Senhor também serviu de testemunho para todas as gerações que nós estamos vendo, né? Do Senhor, da sua esposa, a irmã Vera, dos seus filhos, dos seus netos. Enquanto o Senhor vai contando, a gente vai acompanhando as imagens belíssimas da família que o Senhor formou, essa família que é o nosso principal tesouro, né? O tesouro mais precioso que nós temos. Conta para nós como é que foi a sua experiência de conversão. Eu ainda novo, né? A gente morava no Rio de Janeiro e a minha mãe, ela deixou uma herança, né? Ela partiu também cedo, muito nova, mas ela sempre tinha uma preocupação de levar a gente, principalmente na escola dominical, né? A gente pequeno, mas ela juntava, nós éramos em 6, e ela morreu com 30 anos de idade, né? Mas já tinha 6 filhos. Mas ela tinha essa preocupação de levar a gente para a escola dominical todo domingo, com aquela luta com os filhos, né? E dar assistência à casa, né? Mas ela partiu e deixou uma herança, que foi essa herança
a gente conhecer o Senhor, né? E mudamos aqui para Vitória, e aqui a gente conheceu a obra, né? E aí eu e meu irmão, Oscar, pastor Oscar, a gente passou a frequentar a obra, e a minha esposa Vera também não era crente, né? E também foi conosco. E a nossa experiência é que a gente herdou uma herança, né? Então a preocupação nossa também era passar essa herança para os filhos, né? De uma obra de Deus, né? Que realizou nas nossas vidas. E a gente casou e logo veio o filho, né? Que hoje está aqui, né? E ele tinha estava sempre enfermo, né? E eu ainda muito novo, a gente casou muito cedo, né? E não estava muito firme na igreja. Mas eu entendi que a enfermidade dele só estava requerendo alguma coisa de mim, né? E um dia a Vera foi para a igreja com ele e eu dobrei o joelho em casa e falei, Senhor, hoje eu vou tomar uma decisão, mas eu gostaria que o Senhor curasse meu filho logo. E eu tomei essa decisão, né, de servir o Senhor com todo o coração, e o Senhor imediatamente curou o filho. Então, assim, foi uma experiência que marcou, né, a minha vida, na minha conversão, né? E nós estamos aí mais de 50 anos na obra, né? Com os filhos, né, na obra também, servindo ao Senhor. E a gente está vendo os frutos aí, né, dessa experiência que veio de uma herança, né, que a minha mãe deixou. E a gente está procurando também. Hoje tem os netos, né? A netinha vai com a gente na igreja e ela quer sempre orar, né? Tem 4 anos, mas ela quer orar, né? Todo culto ela quer orar. Então é uma herança que a gente vai transmitindo, né? Essa foi a nossa experiência aí de conversão, né? O senhor já foi pastor ali na área de Cariacica, não é? E agora o senhor está como pastor em qual área? Eu estou em Santa Isabel com o pastor Alcemir, né? Estamos lá auxiliando ele. Já fui pastor até em Viçosa, né? Iuna, Irupi, vários lugares, já fiquei uns 12 anos na BR, né? Atendendo a BR. E outra coisa, sempre levava os filhos, mesmo pequeno, botava no carro assim mesmo, né? E levava eles no carro, dormindo, mas sempre estava conosco, né? Essa foi uma experiência que a gente sempre carregou os filhos junto para a igreja, né? Seja onde for, ele estava levando eles, né? Compromisso da família, né, pastor? Exatamente. É glorioso, né? Nós vemos como que o Senhor vai alcançando as gerações, né, pastor? Sua mãe, o senhor, pastor Oscar, e hoje pastor Osiander é uma nova geração, né? Pastor Osiander, conta para nós as suas experiências com os meios de graça, que foi ensinado no lar pelo pastor Zias, a irmã Vera, né? O que desse ensino precioso e que hoje também é pai, né, Kênia? E vai sendo transmitido para as gerações, né? Qual o valor de nós transmitirmos essa herança dentro dos nossos lares, a importância para os pais que nos ouvem. Fernanda, eu tenho o privilégio de ter nascido na obra, né? Nasci em 1977 e a obra do Espírito Santo no nosso meio já estava em andamento. E desde muito cedo, os meus pais sempre me levaram para a igreja, seja nas madrugadas, no Manaim, ainda muito novo, fui aluno da irmã Sara, fui aluno do pastor Dodge, nas épocas em que a gente tinha adolescentes, 1, 2, 3, 4, e quando não tinha, a irmã Sara nos reunia ali, onde hoje é a cantina dos pastores, e dava aula para nós ali. E isso foi um marco na nossa vida, no nosso crescimento espiritual, porque o Manaim sempre foi um lugar de doutrina. Então, principiantes, primeiro período, segundo período, sempre participando de todos os seminários. E muito novo, eu batizei com 13 anos, 12 para 13 anos. Ainda hoje nós temos, né, um entendimento que devemos esperar um pouco mais, mas com 15 anos eu estava usando terno já.
na igreja, né? Lá no ministério do pastor Hernandes, lá em Campo Grande, nas igrejas que passei muito tempo ali, levantado do diaconato, depois do casamento. Mas a consulta à palavra, um dos meios de graça, que foi sempre muito presente dentro do nosso lar. E nós víamos muito isso na nossa casa. Os meus pais sempre consultando ao Senhor, sempre buscando do Senhor a direção, aquilo que o Senhor queria. Se o Senhor falasse não, nós entendíamos que o não do Senhor era uma bênção. Se o Senhor falasse sim, nós seguimos, né, na direção do Senhor. E esse meio de graça, ele sempre fez parte da nossa história. E hoje, dentro do nosso lar, né, eu e Kenny fazemos questão de ensinar os nossos filhos a usar a palavra de Deus, a usar o meio de graça da oração, do louvor, da madrugada, né? Os meninos vão para a madrugada. Eu ouvi a irmã Linda falando, né, de levar os meninos no programa anterior, na madrugada. Nós levamos os nossos filhos para a madrugada. Isso é uma herança que o Senhor tem nos transmitido. E os nossos filhos usam a consulta à palavra. Às vezes, quando eles têm dúvida e querem saber se o Senhor está na direção, nós ensinamos os nossos filhos dentro do culto no lar, às vezes na sexta-feira, na palavra, consultar, buscar o Senhor, entender qual é a direção do Senhor. E eles sabem que o não do Senhor é uma obediência e uma coisa boa dentro da vida deles. Então, tanto o Mateus, que tem 15 anos, quanto o Gabriel, que tem 8, já são ensinados na palavra, nos meios de graça. E o Kênia também, em relação ao louvor, que é um outro meio de graça, um recurso da graça que o Senhor tem nos dado. Desde muito cedo nós fomos instrumentistas na casa do Senhor, usados em grandes evangelizações, no Mineirão, em evangelizações pelo Brasil, no interior do Espírito Santo, sempre muito dedicados ao louvor, né? Então, o Manaim também, tocando no Manaim, sendo usado no Manaim aqui de Domingos Martins. E hoje os nossos filhos são aprendizes, né? Tocam na igreja, seja escaleta, o Mateus tem outro instrumento que ele está aprendendo, o Gabriel agora ganhou um instrumento também, que ele está se dedicando, vai começar a se dedicar. Então, os meios de graça estão presentes dentro do nosso lar como uma herança que nós recebemos, tanto do Senhor quanto da criação dos nossos pais. Aqui, o pastor Ziander está representando os filhos, né? Você e a Telda. Nós somos o Senhor deu aos meus pais 3 filhos. Uma o Senhor levou muito cedo, né, no final da década de 80. Então nós somos 2 filhos, eu e a minha irmã Telda. Nós temos 2 filhos cada um, então são 4 netos da herança aqui que o Senhor tem nos dado. E esta herança, desde cedo, né, vem sendo transmitida aos filhos e agora também aos netos. Que bênção. Em breve nós faremos então um programa com a outra geração do pastor Osias, não é isso, Kênia? Kênia, uma bênção ouvir pastor Osias, pastor Ziander, falando a respeito dos usos, dos recursos da graça, de como isso é presente na nossa vida. E nós sabemos que, agora que somos pais, que uma das grandes preocupações que nós temos é saber como os nossos filhos continuarão na caminhada ao longo da vida. Então, sem dúvida, você é uma resposta da oração do pastor Osias, da irmã Vera, né? Aquela que viria a ser ajudadora para essa caminhada, né? Para a constituição da continuidade das gerações das famílias. A gente queria também te ouvir um pouco, Kênia, a respeito do seu processo de conversão, o preparo para o casamento, neste tempo de organização de uma família que também se constitui, se inicia, e agora a gente consegue compreender já como pais a importância de acompanhar os filhos nessa decisão também tão importante, não é verdade? Sim, eu nasci num lar dividido, mas a minha mãe era uma serva de Deus já desta obra, então eu já nasci na igreja. E ela sempre teve, mesmo no lar dividido, a preocupação, o zelo de nos ensinar nos caminhos do Senhor, de ensinar a usarmos os recursos da graça, de nos levar à madrugada,
né? Eu me lembro de ir muitas vezes à madrugada com a minha mãe, né? O jejum. Então, mamãe era um exemplo. Apesar, né, daquilo que eu vivia, mamãe era o exemplo de serva, né, valente e de ensino. Eu via nela, e hoje eu quero que os meus filhos também tenham a nós como exemplo. E eu cresci na igreja, fazendo o que eu podia fazer, cada faixa etária. E quando eu me tornei jovem, eu comecei a trabalhar também na igreja, na limpeza. E o meu desejo era até trabalhar no Manaim. Então, quando eu fiz 15 anos, já dei meu nome para trabalhar. E eu fui, mas logo me disseram que eu teria que esperar mais 2 anos. Então, esperei mais 2 anos para voltar a trabalhar. Então, conheci o Zeander na cantina. E ali seguimos, formamos família. E hoje nós temos nossos filhos. E que nós temos essa preocupação de passarmos também a herança do Senhor para eles, de levá-los ao ensino, a usar as armas espirituais, a amar também o Manaim, que é um lugar que para nós foi de grandes experiências e que nós amamos, desejamos sempre estar ali e desejamos que os nossos filhos tenham também essa experiência. E levamos no Unidas em Família, sempre que podemos estamos ali participando. E tenho certeza que isso trará uma diferença, vai levá-los a uma experiência também maior com o Senhor. E eles têm também participado das atividades na igreja, daquilo que é realizado. A gente também tem sempre a preocupação. Uma coisa interessante, Kézia, é que eu aprendi que nós devemos levar os nossos filhos aos cultos, às reuniões, batismo e ceia, sempre foram 2 festas muito importantes para nós. Então, mesmo eles pequenos, eu levava os meninos para o batismo. E o mais velho, quando ele estava com 5 anos, e ele me dava um certo trabalho. E minha mãe até falou, minha filha, deixa ele aqui comigo, você vai pro batismo. Eu falei, não mãe, eu vou levar. E aí, nesse um dos batismos, que nós estávamos ali, e ele não quis ficar com as crianças, ficou do meu lado, e começou, e ele tá assim, mãe, eu tô sentindo meu coração aberto. Mãe, meu coração tá dizendo aleluia. E eu achando, e ele falou, mãe, eu tô ouvindo uma voz de alguém que não é daqui. Eu falei, o que essa voz está dizendo? Eu vou entrar no seu coração. Glória a Deus. E ele falou assim, mãe, de quem que é essa voz? Eu falei, de Jesus. E aí ele sentiu muita alegria, mas a maior alegria foi minha, de saber que o Senhor estava confirmando aquele meu pensamento, aquela luta de levar a criança para as atividades da igreja. E outras experiências também nós tivemos, mas contei essa porque foi muito marcante para mim. Criança dá trabalho. Em casa vai dar trabalho, na igreja vai dar trabalho, no Manaim vai dar trabalho. Mas a casa do Senhor é o maior lugar, melhor lugar que elas podem estar. Mesmo muito pequenas, tendo experiências, se consolidando na fé e conhecendo Jesus. Olha que experiência maravilhosa, desde pequeno, conhecendo a voz do Salvador. E Kênia traz 2 conselhos importantes, Kézia. Um para os pais, da integração das crianças na igreja, da alegria que temos do Seminário Unidos em Família e a oportunidade de levar os nossos filhos para viverem o Manaim. E também para os jovens que nos assistem, uma esperança, não é, Ozeander? Há esperança para os jovens se encontrarem no Manaim. Isso mesmo. Não é, Kézia? Temos aqui, neste episódio, uma prova viva. Então, os jovens permaneçam em oração e juntos no Manaim. Mas, pastor Osias, o nosso tempo aqui passa muito rápido. E hoje, essa conversa tão importante da transmissão da herança, né, dos pais, aquilo que você recebeu da sua mãe, foi transmitido até os netos que hoje você, irmã Vera, tem. E qual conselho o senhor pode deixar para os pais que nos assistem sobre essa importância maior que é transmitirmos aquilo que o Senhor tem nos concedido? Uma coisa que eu vejo que hoje, né, a gente tem muitas coisas
no mundo, né? Como se diz, muitas vozes, né? Muitas coisas, né? Mas uma das coisas que a gente precisa ensinar aos nossos filhos é ouvir o Senhor, né? É ouvir a voz do Senhor. Então, essa é a experiência que nós tivemos, entendeu? Na nossa casa, foi levar os nossos filhos a ouvir o Senhor, né? Não é porque o Osênio está aqui, mas ele, quando jovem, eu ensinei ele a ouvir o ministério, né? Eu lembro de uma vez que ele queria fazer uma viagem até para São Paulo e era uma viagem até, não sei se era escolar, não lembro direito, mas eu disse, você vai procurar o seu pastor e vai consultar o Senhor. Então eu fui mostrando que ele tinha que ser dependente do ministério, né? Então por quê? Porque a gente está numa obra que tem um ministério que foi levantado pelo Senhor, né? E nós precisamos estar ouvindo, né? Levando os nossos filhos a ouvir o ministério, a ouvir a doutrina, né? A obra, aquilo que é verdadeiro, né? Que hoje a palavra da verdade nós temos nas mãos, né? Porque isso vai levar os nossos filhos a chegar na idade de tomar as decisões e vai saber que tem um Deus, que tem um Senhor que ele pode consultar, que ele pode se apoiar, né? Para a decisão dele. Se ele tem uma dúvida, ele sabe que tem um Senhor que o pai ensinou a ele, né? Que a mãe ensinou e que ele pode ter uma palavra ali, consultar o caminho que ele vai tomar, ele vai ter uma certeza do caminho, né? Muito bom. Jesus está vivo e é testemunha fiel, é a melhor companhia que nós temos e a ensinar também os nossos filhos a caminhar do ladinho daquele que é o nosso Salvador. Nós temos que encerrar esse primeiro episódio, nós vamos ficando por aqui, mas agradecemos muitíssimo essa companhia tão agradável. Pastor Osias, a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor. Pastor Ziander, a paz do Senhor. Paz do Senhor Kézia, paz do Senhor Fernanda. Paz do Senhor. Irmã Kênia, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Fernanda, a paz do Senhor. E você que nos assiste, continue conosco. Esse primeiro episódio tratou da transmissão da herança espiritual. E nós também queremos saber qual a experiência da sua casa. Conte para nós, tanto no nosso canal do Instagram, @icm.organização e método, e também aqui nos comentários desse episódio. Aproveite para curtir, comentar, compartilhar com outras famílias que também podem ser alcançadas por essa conversa tão preciosa. Nós esperamos você na próxima semana para dar continuidade a esse tema tão importante do culto no lar. Que o Senhor nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.